Olá, eu sou Marcos Dionísio e estou aqui para mais uma palestra pelo Centro Espírita Batuíra e convido para começarmos então essa atividade a juntos fazermos uma prece. Quem puder fechar os olhos no ambiente do seu lar, buscar as vibrações que os bons espíritos, com as quais os bons espíritos nos acolhem, nos sentirmos acolhidos pela espiritualidade, pela providência divina, que cuida de cada um de nós, antes mesmo que o suspeitemos. Tenhamos fé e recebamos em nosso espírito, em nós, espíritos, a certeza de que a providência cuida de nós, sem mesmo nós o suspeitarmos. Entregamos assim todas as nossas coisas, toda a nossa vida nas mãos desse Deus Todo-Poderoso, que é tudo justiça e tudo bondade, que pelas mãos de Jesus e dos Espíritos que com Ele trabalham, nos acolhem, nos envolvem e nos sustentam na caminhada de nossas vidas. Abençoa, Senhor, todos os lares que agora recebem essa atividade pelo canal do Centro Espírita Batuíra, em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, para a nossa conversa de hoje, nós iremos abordar levemente, sem grandes pretensões, o tema felicidade. Felicidade, que é uma palavra, às vezes, até confundida por nós. Eu fui buscar, inclusive, engraçado, há coisas que nós nunca pensamos no significado real delas, né? E até quando nós vamos falar sobre elas, nós buscamos no dicionário, né, o significado da palavra felicidade, né? E está relacionada a momento de alegria, né? Porque muito se confunde da palavra felicidade. A palavra felicidade, para muitas pessoas, para nós, está muito imbuída de um significado de uma felicidade inalterável, né? Todos queremos ser felizes e quando alcançamos a felicidade, a primeira preocupação que nos vem é quanto ela vai durar. Todos nós estamos em busca de uma felicidade que os espíritos que trabalharam na doutrina com Allan Kardec colocaram de uma maneira muito, muito interessante, muito apropriada. E essa expressão se repete umas 3 ou 4 vezes no Livro dos Espíritos, que é felicidade inalterável, né? É bom que nós entendamos, isso parece óbvio, mas não é tão óbvio assim dentro daquilo que nós podemos dizer que sejam as nossas expectativas. Que a felicidade inalterável, ela só existe no plano espiritual para aqueles que estão já purificados, já trabalharam as suas imperfeições, já despojaram-se de suas imperfeições absolutamente. Então, no planeta que nós vivemos, na nossa realidade atual, momento atual de humanidade, a felicidade inalterável é algo não alcançável. E os espíritos vão dizer para nós
da seguinte maneira. Eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês. Isso vai ajudar. Opa, agora sim. Então, a pergunta que Allan Kardec fez para os espíritos foi a seguinte: pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? E a resposta dos espíritos é justamente essa: não, não, por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Né? Mas o complemento da resposta que eles dão é muito interessante. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, esta é a mensagem primeira dos espíritos superiores para Allan Kardec, e colocando para que cabe ao homem a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, nesse momento que a humanidade hoje vive, todas as pessoas, ou praticamente todas, não vamos dizer todas, né, experimentam, de alguma sorte, em maior ou menor grau, desconfortos pela situação que a pandemia hoje nos traz. Então é importante que nós tenhamos a clareza de que isso tudo está dentro do que cabe ao nosso mundo de provas e expiações. E isso me lembra uma frase do Mário Sérgio Cortella, que ele coloca, então, já, cujo nome dispensa apresentações, não é mesmo? Mas o Mário Sérgio Cortella fala o seguinte: quem é feliz o tempo todo não é feliz, é tonto. Né? Então, justamente porque a vida é feita dessas nuances em que o nosso espírito também cresce com as situações em que nós vivenciamos. E o ponto-chave a que nós pretendemos tratar neste momento é quando Jesus, no seu Evangelho, na passagem tão bonita que Mateus relata com uma beleza maravilhosa, quando Jesus nos fala dos lírios dos campos e das aves do céu. Então, o que eu quero chamar a atenção aqui é para o texto do Evangelho, em que Mateus conclui esse trecho que todos nós já conhecemos, né? De olhar os lírios dos campos e as aves do céu. Né? Eu vou fazer a leitura aqui do texto, de alguns trechos, só para a gente trazer a atmosfera daquilo que Jesus conversava com a multidão e com os seus discípulos. Né? Então, Jesus dizia assim: eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai os pássaros do céu. Não semeiam, nem ceifam. Nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E qual dentre vós que pode, com todos os seus esforços, aumentar um côvado a sua estatura? Nossa, que colocação poderosa e forte que Jesus coloca. Por mais que você se preocupe, que você se inquiete, você poderá, por acaso, aumentar um côvado. Eu não sei quanto mede um côvado, né? Mas é uma medida, é uma base de medida, né? Aumentar 1 centímetro que seja na sua estatura, se Deus já o fez, já fez
de um tamanho tal, já preparou-se, sua vida foi amorosamente, cuidadosamente planejada nos livros de André Luiz, escritos pela psicografia de Chico Xavier. Nós temos os relatos dos cuidados imensos da espiritualidade ao preparar a nossa encarnação. E por isso me faz lembrar de uma frase de um evento espírita em que participei, organizado pelo próprio Matuíra, inclusive, que era o ED, né, o Encontro para a Divulgação do Espiritismo, em que um orador, cujo nome não me lembro, mas para eu reproduzir e dar aí os créditos aqui, mas é que ficou muito presente a frase que ele lembrou, tirada da Bíblia, inclusive, que tem lá, eu não me lembro onde que está, para citar, mas é fácil encontrar isso. Somos mais que vencedores. Ora, essa frase, e o orador colocava que essa frase era muito verdadeira. Somos mais que vencedores. Se somos colocados neste mundo, envolvidos com um carinho tão grande na nossa reencarnação, um número tão grande de espíritos participam, trabalham na preparação, no planejamento da nossa reencarnação, planejam amorosamente cada detalhe da nossa encarnação, não que nossa encarnação seja algo tão programado como um robô para acontecer, que nós não precisamos pensar nela. Não, não é assim que funciona. Claro que não é assim, né? Mas até mesmo a nossa estatura, como Jesus colocou, está planejada por Deus, pela providência divina, para ser como é. E, portanto, o Senhor não coloca ninguém nessa vida para, para falir absolutamente, para não dar certo. Essa situação não existe. Deus nos coloca na vida sempre para o progresso e para o sucesso, independentemente de qual situação nós tenhamos saído ou da qual nos encontremos. Não é mesmo? Vou prosseguir na leitura aqui. Eu quis parar porque essa frase de Jesus é muito importante. Com quanto de preocupação você pode ter que não vai aumentar um só côvado da sua estatura? E em outras traduções da Bíblia, existem traduções diferentes, né? Porque a Bíblia, esse texto de Mateus, eu, pelo que vi, é de origem escrito no grego, né? Então há traduções. Imagina traduzir do grego como não deve ser, né? Um povo que falava o aramaico e depois escreveu-se em grego, não deve ser muito simples. Mas as traduções, outras traduções colocam, né? Pode você aumentar um dia só do seu tempo de vida com sua preocupação, né? Se está determinado, né? Se isso está totalmente nas mãos da providência, né? Isso dentro daquilo que é a normalidade, né? Claro que se uma pessoa resolve abreviar a sua vida antes do tempo, isso corre por conta do indivíduo, mas pelo tempo de Deus, isso está determinado, isso ocorre não quando queremos. Então, se tudo isso está envolvido pelas mãos da espiritualidade, pelas mãos da providência, então, toda a inquietação que nós venhamos a ter, ela não devemos nos deter excessivamente nas inquietações, por mais que a realidade nos aflija, nos suscite preocupações. Mas vamos prosseguir no texto, nós vamos chegar lá. Jesus prossegue assim: Por que também vos inquieteis pelo vestuário? Observai como crescem os lírios dos campos. Não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Ora, se Deus tem o cuidado de vestir dessa maneira a erva dos campos, que hoje existe e amanhã será lançada na fornalha, quanto maior cuidado não terá em vos vestir, ó homens de pouca fé. Olha que advertência que Jesus nos coloca. Ó homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo: que comeremos?
Ou o que beberemos? Ou de que nos vestiremos? Como fazem os pagãos que andam à procura de todas essas coisas, porque vosso Pai sabe que tendes necessidade delas. Então Jesus conclui, e é aqui que eu queria chegar. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Esta a frase de Jesus que eu queria chamar a atenção para ela, e eu até iria colocar o tema da palestra não como felicidade, mas como receita de felicidade, né? Pareceu-me pretensiosa, demasiadamente pretensioso esse título, se eu colocasse, né? Poderia ser capcioso demais esse título, né? Mas eu, então, me resumia a felicidade. Mas eu gostaria de chamar a atenção para esta colocação do Mestre Jesus. Buscai, primeiramente, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, meus irmãos, Jesus, ele, se repararmos bem, ele nos dá aqui uma receita magistral de bem-estar, de paz de espírito, de uma vida melhor. Buscar primeiro o reino de Deus. E quantos de nós, nesse momento, dos mais diversos tipos de vicissitudes, desencontros e desconfortos, de aflições, podemos estar atravessando em nossas vidas nesse momento tão singular que vive a humanidade? E nós podemos nos perguntar quantos de nós estamos a buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, para que possamos buscar na vida aquilo tudo que ela pode nos acrescentar. Quantos de nós têm, ao menos, o hábito de orar diariamente? Eu arriscaria dizer aqui que muitos de nós não têm esse hábito. Talvez metade de nós, talvez mais que metade, não temos esse hábito de, ao iniciar o dia, antes de qualquer tarefa, antes de qualquer atividade, de qualquer ocupação, colocar-se diante de Deus, conversar com Ele, entregar seu dia, colocar para o Senhor as preocupações, se elas existem, se elas estão ocupando a nossa mente a maior parte do tempo, colocar nossos projetos, aquilo que vamos fazer, entregar aquilo que naquele dia vamos nos entregar como atividade, para que Ele nos abençoe, nos inspire para tirarmos de nós o melhor naquela atividade. Pois, assim, se nós não estamos colocando o reino de Deus e a justiça dele acima de tudo e antes de tudo que nós estamos fazendo, não será por isso, muitas vezes, que nós não estamos obtendo o sucesso que buscamos, ou a prosperidade que buscamos, ou a paz que almejamos? Veja que nos mandamentos da lei de Deus, e Jesus ratificou e nos disse no seu evangelho, disse que o mandamento amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, resumia toda a lei e os profetas. Isso, palavras de Jesus, não minha. Mandamento número 1, regra de ouro. E eu já me pus a pensar em outros momentos da vida, nossa, mas por que Deus, se Ele é todo amor e bondade, claro que toda justiça também, mas, nossa, mas por que Deus coloca como mandamento, primeiro, amar a Ele, né? O que seria
esse Deus egoísta, né? Não é egoísta, mas fugiu a palavra aqui agora. Não é narcisista, também não é essa palavra, né? Mas um Deus que, como mandamento primeiro que ele dá, é que nós o amemos. Eu, como todo ser humano, que indaga as coisas da vida, né? Um dia me pus a indagar sobre essa questão. E não encontrei resposta quando indaguei. Mas, um outro dia, refletindo justamente sobre, na minha oração, no momento de prece, eu tive o entendimento de que, do porquê procurarmos Deus antes de tudo, acima de todas as coisas. Simplesmente porque Deus é a fonte de tudo. Quanto mais compreendermos Deus, mais compreenderemos a sua criação, as suas leis, mais amaremos o que ele criou. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é uma forma de, no fundo, na verdade, nós nos aprofundarmos na beleza de tudo que ele criou, tudo que há, desde cada molécula de oxigênio que nós respiramos e que nos mantém vivos, e que alguns minutos sem essas moléculas, nossa vida material se encerra. Tudo que há na natureza foi criado por Deus. Então, quanto mais o conhecemos, mais o amamos, e mais amamos a sua criação, que é tudo que nos envolve. Isso nos coloca num estado de paz interior, que esta sim, é possível. A felicidade são momentos. A felicidade são momentos. E não existe felicidade inalterável. Mas paz de espírito. É possível adquirir uma paz de espírito, que não vou chamar inalterável, mas duradoura, serena, que nos sustenta nas situações da vida. Paz de espírito é algo que não depende, que podemos ter independentemente do que ocorre à nossa volta, independentemente das circunstâncias. E a paz de espírito nasce justamente de buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que tudo nos seja acrescentado. Então, a partir do momento que eu busco a Deus nas minhas preces, trago Deus para a minha vida, faço ele participar da minha vida e converso com ele algumas vezes do dia, coloquemos no mínimo quando o dia começa e quando ele termina esse dia, eu gosto de colocar, quando o dia começa, você entrega o dia a Deus. E quando o dia termina, você agradece a Deus. Entregar o dia a Deus logo pela manhã, isso muda a nossa sintonia. E agradecer a Deus no final do dia nos ajuda a enxergar o lado bom da nossa vida. Porque sempre há algo de bom a agradecer. Ninguém vive uma situação tão aflitiva que não possa ter algo para agradecer a Deus. Sempre há algo para agradecer a Deus. E quando nós procuramos na nossa prece razões para agradecer a Deus, nós a encontramos e passamos a olhar o lado bom da vida, o que tem de bom na nossa vida. Porque se existe uma coisa, né, se o otimismo não serve, se o otimismo sozinho não ganha o jogo, o pessimismo sozinho, você pode ter certeza que põe tudo a perder. Então, se nós olharmos apenas os aspectos negativos da vida, a vida se tornará cinza, nuvens cinzas, sem nenhum brilho, sem um sol no horizonte.
Mas se nós fizermos o exercício de olharmos o que há de bom na nossa vida, agradecermos e colocarmos isso a Deus em gratidão ao término de um dia, antes de buscarmos o nosso descanso no sono, iremos nos habituar a enxergar o que há de bom na vida, e a partir do momento que você procura o que há de bom na vida, você começa a encontrar mais coisas boas. E aí vem o outro ensinamento de Jesus, que a propósito no Evangelho segundo o Espiritismo se encontra no mesmo capítulo. Eu vou até colocar aqui, porque eu estou me auxiliando de um pouco de leitura, obviamente. No capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo 25, XXV, tá bom? 25. Buscai e achareis. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Então, se nós buscamos na nossa vida apenas aquilo que não está bom, mais encontraremos aquilo que não está bom. Mas se nós procurarmos na vida aquilo que há de bom, aquilo que podemos agradecer, aquilo que podemos ser gratos a Deus por elas, por essas coisas, vamos encontrar mais disso. Buscai e achareis. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, quando Jesus coloca, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão acrescentadas, obviamente que Jesus não fala de uma passividade em que nós, cumprindo as leis de Deus e colocando Deus acima das coisas, bastará estarmos parados e tudo virá como maná no deserto para os hebreus quando estavam pagando pelo Egito. É claro que não é assim. Então, Jesus coloca nessas duas afirmações: busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Buscai e achareis. A combinação dessas duas colocações de Jesus nos dão o norte para a vida como um todo. De colocar a Deus sobre todas as coisas, mas também depois de procurar e achar, e fazer a nossa parte. Em tudo aquilo que buscamos, nos dedicarmos, colocando sempre Deus acima de tudo, entregando nossos projetos a Deus, em primeiro lugar, e fazer a nossa parte. Buscando na vida empreender aquilo que queremos, que como foi lido no próprio Livro dos Espíritos, na pergunta sobre felicidade, do homem, porém, depende a suavização dos seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Então, nós temos, vamos dizer assim, vou falar dessa forma, o dever de buscar a nossa felicidade. Jesus veio dizer: eu vim para que todos tenham vida, palavras de Jesus, e a tenham em abundância. Veja, Jesus quer que nós tenhamos vida em abundância. Não uma vida mais ou menos, não uma vida meia boca. Jesus veio para que nós tenhamos vida. Portanto, não é equivocado também pensar, né? Jesus ele veio cumprir sua missão e sofreu por nós no nos seus últimos momentos de sua missão terrena. E muitos são levados a entender que o sacrifício é o que é preciso, né? Não. Jesus quer ação, é diferente, né? Não sacrifícios, né? E Deus, porque nós somos, com o Espiritismo, nós entendemos que o Espiritismo é a terceira revelação, não é mesmo? A primeira em Moisés, a segunda em Jesus, e a terceira dirigida pelo próprio Jesus no seio do Espiritismo, não é mesmo? Então,
o sacrifício, lá, Abraão tinha que oferecer sacrifícios, era próprio do entendimento. Então, o ser humano daquele tempo da humanidade precisava dessas realizações para entender melhor a sua relação com Deus, o seu contato, entender que se consumava algo. E, com o passar do tempo, Deus foi tirando esses sacrifícios. Jesus veio selar essa aliança com o seu derradeiro sacrifício da cruz, obviamente. Mas a felicidade, para nós, não devemos pensar que, para ela, nós devemos que a felicidade é o custo de sacrifício, mas de dedicação, de buscar e encontrar. Então, buscar e achar. Então, nesse momento em que a humanidade vive, em que um número considerável de pessoas hoje atravessam dificuldades e muitas aflições, e muitos estão aflitos, com toda certeza, com bastante razão de ser. Nós temos que ter muito respeito pelo sofrimento alheio, e nesse momento, mais do que nunca, muitas pessoas sofrem com razão de ser. Mas eu trago, por final, para concluir este momento breve, e como eu disse, de maneira despretensiosa, falando um pouco de felicidade, mas trazer, por final, ressaltar essas duas colocações de Jesus: buscar a Deus, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, que tudo será acrescentado, e do buscar e achareis, do buscar e achareis. Buscarmos efetivamente colocar Deus acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça. O que é o reino de Deus? O que é a justiça de Deus? Nada mais é do que as suas leis, de respeitar as suas leis, de amar a Deus sobre todas as coisas, como eu disse, e o próximo como a si mesmo. A sua justiça. Será que em tudo que nós estamos lidando na nossa vida, nós estamos procurando a justiça de Deus? Ou estamos querendo atalhos para a resolução dos nossos problemas? Das menores às maiores coisas. Então, trazer Deus mais na nossa vida. A caridade, fundamental, importante. Não há ninguém, essa frase é muito boa também, eu não sei a origem dela, mas não há ninguém que tenha tão pouco que não tenha nada para doar, nem ninguém que tenha tanto que não possa receber, não é mesmo? Então, a caridade está nas leis naturais, como elenca o Livro dos Espíritos, e, e no Evangelho segundo o Espiritismo também. A caridade é, como coloca o Espiritismo, fora da caridade não há salvação. Então, muitas das coisas que buscamos podem nos faltar porque, às vezes, não estamos movimentando essas energias da doação e da caridade. E eu ouso aqui dizer, ouso não, mas eu coloco até, por uma situação de depressão, por exemplo, a caridade, o doar-se, é um santo remédio, coadjuvante, para não dizer que é o único remédio, obviamente, seria irresponsável dizer assim. Mas dentre todos os remédios materiais e imateriais que possamos listar para alguém que passa pela depressão, a caridade, eu diria assim que não há estado de espírito negativo que resista a uma boa caridade. Ao sair de si mesmo e doar para alguém aquilo que você tem de mais caro, se é o seu tempo, se não há dinheiro, não há comida, há o tempo, palavras. Tantas pessoas hoje, tantas. Eu sou testemunho. Bom, todo mundo é, né? Mas vejo pessoas, senhoras, senhores,
viúvos, viúvas, sem alguém para conversar, os filhos não estão podendo ir em casa, e muitos filhos não vão em casa porque na casa do pai, porque já esquecem do pai mesmo, então a quarentena e o coronavírus é só um motivo a mais para não ter que ir lá. Então, quantas pessoas precisando de uma palavra amiga, e a palavra não custa nada, uma palavra de bem. E se a pessoa é muda, ela pode dar um abraço. Ou não, agora é coronavírus, né? Perdoa, o abraço não existe. Mas um olhar, um olhar meigo e atencioso, às vezes significa muito, pode significar muito para alguém. Então, o sair de si mesmo, isso está na lei de Deus, a caridade. O Espiritismo elenca a caridade como algo primordial para o espírita. Isso, exercer a caridade é buscar o reino de Deus e a sua justiça. Então, meus irmãos, para encerrar aqui esse singelo e despretensioso momento, busquemos, pois, o reino de Deus e a sua justiça no nosso dia a dia. Que ao amanhecermos o dia de amanhã, lembremos dessa máxima de buscar o reino de Deus antes de todo e qualquer projeto pessoal que nós temos. Antes mesmo de preencher a nossa mente com as preocupações que a vida hoje nos apresenta. Até mesmo as preocupações. Iremos colocá-la, iremos ocupar nossa mente com ela, se tivermos de fazer isso, somente depois de olharmos para nós mesmos, nos perguntarmos: o que hoje eu preciso fazer para colocar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar? E feito isso, depois você vai buscar em nome de Deus e encontrarás em nome de Deus. Amém. Vamos fazer uma prece breve. Senhor Jesus, visita cada lar que acompanha este vídeo neste momento. Seja que momento for este, mas entra nesses lares, Senhor, com a sua luz. E inspira nestes corações o desejo de buscar a Deus. E ensina-nos a fazer isso, Jesus, como tu fizeste, como tu exemplificaste, para que sejamos, antes de qualquer coisa que busquemos na vida, seus servos, Jesus, e seus discípulos. Inspira-nos a fazer e a viver nossas vidas do modo como disseste. Nisso reconhecerão que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Que assim façamos em nossas vidas. Amém.